Dr. Caio Abujade, é psiquiatra da infância e adolescência. Ele é mestre em psiquiatria pela USP. Atualmente está fazendo doutorado, né, em ciência, tecnologia e inclusão pelo Instituto de Biologia da Universidade Fluminense. Atualmente está residindo no Rio de Janeiro e vai falar para nós sobre doenças congênitas à luz do espiritismo cristão. Então, com a palavra, doutor Caio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite, pelo carinho, por estarmos juntos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos. Eu me sinto honrado de estar aqui, mas talvez não tão digno, pois tem tantas pessoas com muita sabedoria, né, que estão a nos ouvir. Então, eu gostaria de primeiro colocar que as visões que nós vamos apresentar são meras opiniões de um estudioso, de uma pessoa que ama o espiritismo desde criança, vem estudando a medicina, o desenvolvimento, a infância, vem tentando encontrar nas respostas dos livros as mesmas perguntas que todos nós fazemos. Então, muitas vezes a gente não está correto naquilo que a gente traz, às vezes a gente comete erros, então me perdoem se a minha opinião muitas vezes diferir da opinião de vocês. Nós estamos aqui juntos, né, para construir desenvolvimento e aprendizado. Mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de doenças congênitas à luz do espiritismo cristão. Então eu peço licença para que a gente possa desenvolver raciocínio, né? A ideia é a gente entender um contexto. Aquele movimento de, eu tenho esse transtorno, esse problema, porque aconteceu isso na minha vidas passadas e agora eu estou desenvolvendo isso. Esse é um movimento que a gente perde um pouco a essência da cristandade, a essência do movimento espírita, que é um movimento de amor, que é um movimento de desenvolvimento. Então, nós temos que lembrar que nós somos forjados, desde pequenos átomos até nos desenvolvermos em grandes formatos de arcanjos e pessoas, espíritos evoluídos. Nós vamos sendo forjados pelo amor e pela sabedoria divina. O Pai só faz isso com amor e sabedoria, e infinito amor e sabedoria. Tudo que faz parte de nossas vidas, cada segundo, cada movimento, cada pessoa, cada injunção que se aproxima de mim, tem um propósito dos mais belos, que nosso raciocínio muitas vezes não consegue caber, nossa inteligência não consegue caber. E essa inteligência suprema, ela é responsável por movimento. Todo o universo é movimentado pelo amor e pela sabedoria. O amor é a força, é a energia. A sabedoria é o cálculo, é aonde essa energia será aplicada. Tudo é perfeito. Não existe nada que não esteja dentro dessa perfeição. Então, quando aos nossos olhos nós estamos enxergando patologias e imperfeições, no nosso raciocínio singelo e humano, nós estamos julgando uma pedagogia, uma tecnologia pedagógica que é perfeita. Então, cabe nós admirar. É estranho dizer isso. Aquilo que a gente mais luta contra, que é a nossa saúde, termo saúde, a gente tem que entender que faz parte de uma pedagogia que é uma pedagogia perfeita. É uma metodologia dotada da maior tecnologia que nós não podemos entender. Desigualdade social, sofrimento, dores. Nós vamos lutar contra isso. Nós vamos vencer isso. Como? Manifestando os nossos potenciais divinos. Os nossos grandes potenciais divinos. Isso é uma válvula, é uma mola propulsora de desenvolvimento de amor e de sabedoria. Isso é o berço.
Então, um planeta de provas e expiações é um planeta de infinitas proporções, infinitas molas propulsoras de desenvolvimento de espíritos. É uma bênção. Né? A gente costuma enxergar só os mundos perfeitos ou os mundos felizes como sendo bênçãos. Nós vamos chegar lá e nós vamos ser felizes e nós estamos aí está tudo bem. Até lá nós vamos passar dificuldades, ai de nós. E não é isso. Deus está presente nos cismos dos abismos e no alto dos céus. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente não consegue entender raciocínio médico espírita. Raciocínio médico espírita é amor e sabedoria. E nós vamos mergulhar nisso. Nós vamos mergulhar nesse entendimento. Tá? É isso que transforma um espírito. É isso que traz redenção. É isso que traz iluminação, que é o que todos nós buscamos. A gente se fecha no mundo humano e a gente quer saúde humana. Não que a saúde humana seja ruim. A gente não vai fazer uma apologia à doença, ou à dor, ou ao sofrimento. Né? Não. A gente vai ser sádico ou masoquista. Não é isso. Não é isso. Mas a gente tem que entender que nós somos espíritos. E o nosso trabalho é uma saúde espiritual. E os espíritos, eles são campos mentais. Tudo que tem ali, formado através do campo mental, é ambiente. Ambiente. Então, perispírito são compostos de um planeta que habitamos, que aproximamos de nós e damos a nossa cara, as nossas características, segundo o nosso potencial, o potencial do nosso campo mental. Nós somos um campo mental, com estruturas magnéticas, elétricas e ondas de infinitos tipos, que são emanados pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, e a matéria que se agrega a nós, ganha características relacionadas a esse campo mental. Então, no planeta Terra, nós temos características do planeta Terra, então nossos perispíritos vão ter este material do planeta Terra. E este material do planeta Terra é agregado ao meu espírito, agregado ao meu corpo, com um objetivo de me educar. O ambiente no qual estamos é o nosso material pedagógico. É a nossa cartilha. Quando a gente vai sair para a escola, está lá a cartilha embaixo do braço. É a Terra. Tudo que nos cerca é material pedagógico. O nosso corpo é material pedagógico. O nosso perispírito é material pedagógico. Tudo com o objetivo de impulsionar este campo mental a um movimento educativo de transformação. O que eu quero educar? Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Quanto mais amor, mais movimento harmônico, quanto mais sabedoria, maior a minha capacidade de usar a minha inteligência para tomar decisões virtuosas. O amor me condiciona a olhar a harmonia, a sentir o outro, a me convalescer ao ambiente de forma virtuosa. E a sabedoria me dá a inteligência de tomar a decisão correta. Isso é muito importante da gente entender. Porque sem isso, a gente não vai entender um indivíduo que nasce com uma dificuldade. Quando na maioria das vezes, há um movimento individual de aceitar aquilo, de encontrar este movimento como o seu projeto de iluminação. Eu decido como projeto de iluminação um processo. E esse processo, ele pode ser infinito, ele tem inúmeras proporções. Né? Então, para isso, a gente tem que entender que nós estamos caminhando por esse processo. Nós estamos desenvolvendo sabedoria e amor. As duas asas do anjo.
Né? Emmanuel traz isso muito claramente, a gente pode estudar isso em inúmeros livros, mas é isso. O espírita sabe, o cristão sabe, que esse é o processo de elevação. Sabedoria sem amor, destruição. A gente viu aí 2 guerras mundiais. O que a gente fez quando Deus permitiu a sabedoria chegar na Terra e nós ainda não estávamos prontos, dotados do amor? A gente usa toda a sabedoria para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, e a gente destrói. Amor sem sabedoria, grandes energias, grandes potenciais, e eu não sei onde aplicar. Aí eu aplico aonde? Em mim mesmo. Aí o amor, guerra de Troia, não é isso? 2 casais, um casal se apaixona e 1 milhão de pessoas morrem. Não é isso? Né? Então, amor sem sabedoria. O que as maiores tragédias, isso Emmanuel descreve isso muito bem. As maiores tragédias da humanidade acontecem por amor, né? No livro Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, André Luiz vai trazendo muitas tragédias que aconteceram por amor, sem sabedoria. Então não há como essas duas coisas andarem juntas. E vocês vão perceber como nós sabemos disso. Antes de nos vincularmos a uma experiência, então vamos lá, mesmo quando eu estou no plano espiritual, eu estou em contato com o aprendizado. A ideia, a vida continua, não é que é só no movimento de encarnação que eu estou aprendendo enquanto eu estiver em contato com o material pedagógico Terra. Então eu estou em processo de aprendizado e sabedoria. Eu estou entendendo, estou aprendendo sobre mim mesmo, sobre meu movimento de aprendizagem, sobre todo o meu crescimento e o que eu preciso para fazer isso. Né? Todo o desenvolvimento do André, ao longo dos livros, né, que ele vai mostrando após Nosso Lar, é muito interessante como você vai vendo como ele vai ganhando sabedoria, vai entendendo a manifestação do amor, e ele vai ampliando o espectro dele de ação e entendendo aquilo que é importante para ele, e que se é importante para ele, é importante para todos. Isso é, aquilo que me faz iluminar, ou quando brilha a minha luz, brilha a luz do ambiente inteiro. Então, eu tenho que ter a humildade, isso é importante. Então, nós vamos chegar. Eu tenho que ter a humildade de entender aonde está a minha sabedoria, onde está o meu amor. Eu não posso querer ser quem eu sou, quem eu não sou. Chico falava muito isso. Seja quem você é. Mas, Chico, eu quero ser igual a você, eu quero ter eu quero me doar, Seja a sua proposta encarnatória. Vista a sua camisa. O texto de hoje, que foi lido agora, antes da gente começar a nossa aula, ele foi muito interessante, porque ele resumiu minha aula, tá, gente? Eu não sei como é que vocês escolheram isso, mas ele resumiu minha aula. Eu estava vendo o texto e vocês podem ler depois ele é o resumo perfeito da aula. Foi aleatória a mensagem. Foi nada aleatório, né? A gente sabe que não, né? Não existe. A gente sabe disso. Então, é muito bonito isso, né? Como as coisas se interligam. Isso é injunção, gente. Isso não é mágica na espiritualidade. Nós estamos todos conectados a uma rede eletromagnética e essa rede vai trazendo as injunções, aquilo que a gente precisa para crescer. Né? Nem sempre. Então, assim, o que é a redenção? É o nosso crescimento. Quando a gente cresce em amor e sabedoria, todos os filósofos, os cientistas, os grandes seres humanos, sabe, ensinaram para a gente que quanto mais a gente sabe, mais pequeno a gente se sente. Quanto mais a gente sabe, mais pequeno a gente se sente. Quanto mais a gente ama, mais a gente sente o quanto a gente precisa amar mais. Você vai ver a Madre Teresa de Calcutá, o Francisco de Assis, você vai ver Maria, né? São pessoas, eles vão atingindo um grau de humildade. Né? Reuniões mediúnicas, quando Bezerra se manifesta, você vê aquele espírito grandioso, amor infinito, um amor gigante.
Ele dá licença, olha, muito obrigado por vocês estarem ajudando a gente. Olha, vocês estarem dando um pouquinho do tempo de você, a gente agradece imensamente. Você sente o caráter de servidor. Por quê? Porque quando a gente vai busca a redenção é a gente apequenar. Não apequenar porque eu me sinto pequeno, porque eu me sinto eu me subjugo às pessoas, não. Eu me entendo como um pedacinho daquilo que é infinito. E essa redenção é que a gente busca. E isso é muito difícil de acontecer. A gente precisa passar por processos que nos colocam nessa posição. A gente tem vontade de estar assim, mas não basta eu acordar no outro dia e chegar, agora eu sou humilde, eu sou pequeno, agora eu tenho virtudes, agora eu sou assim, eu quero ser assim, então eu sou assim. Não é por aí. Porque nós temos manifestando dentro de nós um turbilhão de emoções. Nosso campo mental ele tem impulsos automáticos que dominam a nossa mente e a gente nem percebe. Eles vão... É como um vulcão que vem... Ele entra em erupção e a gente não percebe. E como a gente está assim há muito tempo, é um automatismo. É um automatismo. Ele acontece quando você vai ver. Quando você está assim, talvez descansado, animado, feliz, tranquilo, você consegue ser bom. Basta você ter um problema, começa a vir os seus automatismos. E aí a gente perde o controle. Então, não basta só saber o que é correto. Sabedoria não é você saber o que é certo e o que é errado. Porque nós lemos, nós estudamos, nós fazemos todo esse processo. E aí chega na hora da aprovação, nós damos os passos para trás. Nós temos dificuldade. Nós falamos assim, não, eu não sou Jesus. É a primeira coisa. Ah, mas lembra como é que foi Jesus? Como é que Jesus... Não, mas eu não sou Jesus, então eu posso, né? E a gente não entende que é uma dificuldade em bloquear este processo de automatismo. Então, o que é a redenção? É quando eu sou capaz de bloquear meus instintos e meus impulsos. E isso é o que o amor e a sabedoria faz. Para a gente chegar nesse processo, a gente precisa de entrar num movimento de humildade para tomar as decisões corretas. Humildade não é só você ter simplicidade, você ter uma característica. Uma das pessoas mais humildes que já pousou nesse planeta, nesse país, Brasil, foi Dom Pedro II. Se você for ler as cartas de Vitor Hugo vivo, descrevendo Dom Pedro II, você chora. Como é que o imperador é visto por um gênio dessa forma? Né? Então, isso todo mundo tem que ler, porque vocês vão entender o que é humildade. Então, humildade não é coisa de gente que tem dificuldade socioeconômica. Humildade é uma característica do indivíduo. E ele pode ser grande, ele pode ser rei, e ele pode ser humilde. Isabel de Aragão, Isabel Santa da Hungria, Dom Dinis, quantos reis tinham características humildes? O que é a humildade? A humildade é quando eu uso a minha sabedoria sob os preceitos da necessidade daquele momento, e não sobre os preceitos da minha vontade. Porque quem colocou a necessidade foi a vontade divina, as injunções. Então aquilo se manifesta no meu campo mental claramente. E eu tenho o livre-arbítrio de escolher, é isso que está no texto que vocês leram. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher ir por um caminho ou pelo outro. O humilde, ele escolhe o caminho certo. Por quê? Porque ele foge do ego, ele foge da decisão individual. Ele foge da decisão particular. E a particular beneficia a quem? A ele e aos meus. Mesmo quando eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem aos meus. Ou a mim. Ou vou fazer o bem no meu nicho. Mas aquilo é bom para todos? É bom para todos? Então, essa característica precisa permear. Vocês estão começando a perceber que eu estou desenhando um indivíduo.
Eu estou desenhando um perfil, um tipo de manifestação de um campo mental. Mas o que isso tem a ver com doenças congênitas, Caio? Vocês vão ver. Por quê? Porque este perfil que eu estou desenhando tem uma característica que poucas pessoas têm. Esse perfil tem coragem. E a coragem, ela é o símbolo da confiança. E a confiança é igual à fé, fidelidade. A confiança. Se vocês quiserem estudar bastante sobre isso, vão lá estudar o estudo de Gênesis do Haroldo, na sua 4ª temporada, no capítulo de 91 a 95, que é quando ele vai estudar a fé de Abraão. E aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aqui. Tá? E é uma sabedoria que vocês precisam viajar por ela. Porque vocês vão entender que para a gente encarnar na Terra, num planeta de provas e expiações, precisa de coragem. Para escolher a manifestação, o quão profundo você vai mergulhar em determinadas provas, precisa de coragem. Porque a hora que você chegar aqui, você não vai lembrar dessa coragem. Aliás, nós estamos no véu do esquecimento e muitas vezes a gente se angustia e esquece do quanto nós mergulhamos, nós abraçamos uma proposta por Cristo. E isso é muito importante da gente dizer. Principalmente para quem nasce no Brasil, que não é um país fácil de nascer. Mas é um material pedagógico redentor. E essa coragem, para quem vai escolher esse tipo de provação, ela exige muita sabedoria. Ela exige uma sabedoria que muitas vezes a gente não entende. Porque a gente vai chegar, olhar para um indivíduo que está com uma doença congênita e vai falar assim, primeiro ponto de ter, o que ele fez nas vidas passadas para estar passando por isso? Porque a gente não entende a justiça divina. Justiça divina não é isso. Ah, eu fiz, eu vou pagar. Não é, a gente já está cansado de saber que não é isso. Justiça divina é um raciocínio muito longe do raciocínio humano. É um raciocínio de manifestação do bem, da sabedoria e do amor em mim. Isso é justiça. É quando eu começo a bloquear quem eu sou, os meus automatismos primitivos. Aí a justiça divina está se manifestando em mim. O meu eu bom está dominando o meu eu ruim. Esse é o propósito de todos nós. E muitos de nós falhamos em uma vida, em 2 vidas, em 3 vidas. A gente vai precisar de muitas vidas para conseguir vencer nesse sentido. Mas alguns corajosos decidem, por entendendo o Evangelho, manifestar em uma vida um processo diferente. E isso é que a gente tem que ver. Muitos desses indivíduos com problemas congênitos, deveríamos acompanhá-los, fazer parte da vida deles, ajudá-los, porque eles andam com Cristo muitas vezes muito mais do que nós. Porque eles tiveram uma manifestação de coragem, uma determinação que nós não tivemos. E a gente sabe que os espíritos têm escolha, têm livre-arbítrio. Não é só aqui na Terra. Isso é muito importante. Então, para vocês entenderem. Primeiro ano da Revista Espírita, volume 4. Olha que eu gosto disso. Olha o nome da Revista Espírita, gente. Jornal de Estudos Psicológicos. Vamos lembrar que nessa época não existia psicologia, não. Nem psiquiatria. Freud ainda não tinha começado a manifestar os seus estudos. E o Espiritismo foi o primeiro jornal científico de estudos da psique. Olha que interessante. E já se falava de espírito, de campo mental, de mente. E hoje a gente ainda não consegue entender a mente, porque a gente retroagiu. Depois vem Jung, vem o pessoal, né? A Joana traz aí para a gente, mergulha nesse mundo lindo. Mas olha Kardec, né? Nós estamos falando de Kardec. Né? Tirando esse parênteses,
Ele está entrevistando o Bernard Palissy, não sei se é assim que fala, né? E aí na pergunta 5, ele diz para ele, porque ele era um espírito de Júpiter que tinha vindo em missão na Terra e que se destacou de uma maneira que 200 anos depois Kardec sabia quem ele era. Tamanha a manifestação das proporções das obras desse espírito quando encarnado. E quando evocado, eu achei essa pergunta fantástica, né? Então Kardec vira para ele: agrada-te a estima que são tidas as tuas obras? Isto compensa o sofrimento que suportaste, porque ele passou martírio na Terra. E aí ele vem aqui e responde algo magnífico. Que me importa as obras materiais de minhas mãos? É o sofrimento que me elevou. Isso é um espírito superior, gente. Ah, quer dizer que espírito superior sofre? Nós estamos cansados de ver, né? Vai ler Alcione no Renúncia, vai ver os mártires do cristianismo, né? Vamos ver. Não é só quem é espírito inferior ou que está numa grande dificuldade de elevação que sofre. E eu vou te dizer, olha o valor que ele dá para o sofrimento que ele teve. E aí a gente vai entender a diferença do como esse sofrimento se manifesta. E aí você entende bem-aventuranças. Porque aí você vai passar a entender que bem-aventurança é um estado psíquico. É um estado mental. É um campo mental iluminado. E esse campo mental iluminado é o qual a gente está em busca. Todos nós. Mas o sofrimento eleva a todos. A todos. Então, quem opta por este movimento de trabalhar as suas injunções, de usar as suas dificuldades perispirituais para construir uma genética junto com uma proposta nos ambientes de regeneração, para que se manifeste uma doença congênita, é um indivíduo que sabe o que está fazendo. É um indivíduo que tem muita sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Alguns desses indivíduos não têm sabedoria e precisam ser encaminhados para isso? Sim. Mas a maioria deles leu muito bem o Evangelho, entende o seu caminho, entende as suas dificuldades, tem uma humildade tamanha que sabe que quando chegarem as provas na Terra, se ele estiver livre dos problemas que ele escolheu como doenças congênitas, ele não vai conseguir vencer. Como a maioria de nós não consegue. Só que a gente não tem a coragem de chegar. Ah, o meu olho vai fazer eu pecar? Arranca meu olho. Os meus braços vão fazer maldade? Tira o meu braço. As minhas palavras vão fazer o mal? Eu quero nascer mudo, afásico, apráxico. A minha mente é inteligente e numa condição igual a essa da Terra, vai sucumbir? Bloqueia a minha mente. Eu já vi em reunião mediúnica espírito de muita sabedoria cair de joelho quando vai fazer a proposta de encarnação. Eles vão falar proposta de encarnação, cair de joelho. Eu aceito encarnar. E aí os espíritos superiores felizes de trazerem aquele espírito para a redenção, para um processo de reencarnação, vira luz a reunião. Todo mundo começa a se emocionar. E aí o próprio espírito pede. O próprio espírito. Só que se eu for nas minhas condições, na minha sabedoria, e no momento que está a Terra, eu não conseguirei vencer. Eu preciso disso, disso e disso. Ele escolheu na hora. E é concedido, como misericórdia divina, essa oportunidade. Ninguém está falando ali, olha o que você fez de errado. Não, é uma proposta para o futuro. Eu tenho essas características, eu me conheço, eu tenho a humildade de me reconhecer,
E eu preciso disso, disso, disso. Por quê? Porque quando eu vencer isso, eu vou entrar num processo de iluminação e eu vou passar a ser aquilo que Deus quer de mim. A minha proposta de grandes potenciais. Então, a gente não consegue ainda conceber isso. A gente não consegue conceber a escola do sofrimento. É muito interessante. Né? Mas tudo é sabedoria. Aí vem São Luís, no livro Justiça Divina, que é o Céu e o Inferno. No meu livro são essas páginas, mas meu livro é bem antigo. Então, cada livro tem páginas diferentes. Tá? Como eu não vi o capítulo, eu peguei um resumo que eu tinha feito, então eu botei as páginas. Mas olha que lindo a justiça divina. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. E aí ele passa vários parágrafos descrevendo a luz própria e a luz exterior. O que nos protege no planeta Terra, quando estamos encarnados, é a luz própria, ou a luz exterior. A luz própria, ela vem da vigília, e ela vem de uma sabedoria, das asas da sabedoria do amor. Quando eu estou muito desenvolvido nas asas da sabedoria, eu emano luz dentro de mim. E aí a manifestação do mal que me cerca não consegue atuar sobre mim. Não consegue modificar o meu campo mental. Não consegue me contaminar e me provocar a cometer atitudes erradas. Porque o mal, ele vai penetrar na gente, todos os espíritos e todo o mal que nos conhece muito bem, porque estão ligados a nossas injunções, eles atuam exatamente nos campos eletromagnéticos do perispírito, que são as nossas fragilidades. O nosso corpo energético, ele vai ter ali pequenas falhas aonde eles vão atuar. A luz de dentro para fora afasta o mal. Quando não temos luz, porque ainda não somos aperfeiçoados, porque ainda não somos redimidos, nós contamos com a luz exterior, que vem através das orações, que vem através do nosso processo de fidelização com Deus, que acontece de uma forma lenta e gradual. Então, a luz interior é quando a justiça divina vence em mim. E esse é o processo. Então, nós estamos nesse caminho. Mas, Caio, o que isso tem a ver? Então, vamos lá. Como é que ele fala? A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Quando você está no campo da matéria, um fluido exterior, ele rapidamente penetra em você. Se a alma, com todo o poder moral que é capaz, não reagir, deixa-se dominar pelo intermediário de seu corpo, segundo o impulso das influências perversas que o rodeiam. E isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, que a subjugam, atacam suas preferências, os pontos mais vulneráveis e as tendências para a paixão dominante. Então, isso é uma descrição do que acontece com todo mundo que está encarnado. Então, nós temos um poder moral. Ele é a nossa luz, a luz interior. Esse poder moral é grande ou pequeno? Quando é grande, a gente não precisa de tanto esforço, porque nós temos sabedoria e amor para fazer uma boa vigília e não deixar aquele mal dominar a gente. Como não temos ainda esse poder moral muito grande, o que acontece? A gente não consegue usar essa sabedoria e esse amor de uma forma tão eficiente na nossa vigília, e aí o mal normalmente domina a gente e a gente começa a manifestar as nossas imperfeições. É como se o mal colocasse lenha na fogueira de nossas imperfeições. E aí nós agimos. Aí nós vamos lá no centro espírita tomar passe, fazer orações, vamos no médico, tomar remédio. Por quê? Porque começa a adoecer a gente. Enquanto adoece a gente, tudo bem. O problema é o mal que a gente acaba fazendo com o próximo. Porque a gente sente raiva, porque a gente sente angústia.
E aí a gente sente a paixão, o apego às coisas materiais, os vícios, tudo isso. E esse é o problema do encarnado. Leon Denis fala disso, Bezerra, todos os filósofos, todo o entendimento vai falar disso. E aí o que acontece, gente? Tem gente que tem uma sabedoria antes de vir e fala assim, eu não vou conseguir, eu vou sucumbir, o meu poder moral não vai dar certo nessa família, nessas condições, nesse ambiente. Eu sou muito poderoso. Eu sou um cara de muita sabedoria. Quando eu caio nas fieiras do mal, eu arrasto. Eu não posso. Eu não quero mais. Eu quero andar com Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu me converti. Porque eu me converto, eu posso me converter no plano espiritual. Não preciso. Aliás, a maior parte das vezes que eu me converto é no plano espiritual, e São Luís vai explicar isso pra gente. Quer ver? A independência da carne, que é quando eu desencarno, é o que facilita a conversão. Principalmente quando se tem adquirido um tal qual desenvolvimento pelas provas cumpridas. Quando eu caio do outro lado, depois de ter cometido meus erros, é que eu sei de toda a verdade. Meu espírito, ele passa a entender coisas magníficas. A gente viu isso claramente no livro Nosso Lar. E aí o que acontece? A partir daí, eu tenho dois movimentos. Quando eu tenho a verdade sobre quem eu sou e o que eu faço, ou eu caio de joelho e peço perdão, foi o que aconteceu com o André, caiu de joelho, pediu perdão, se humilhou, Deus, me ajuda. Vem Clarencio, pousa e ajuda, na hora. Converteu. Ah, mas e o processo de iluminação? Vai acontecer ao longo de todo o trabalho que ele vai fazer. Mas ele está convertido. Você vai vendo como é bonito. Depois que converteu, como ele vai seguindo o caminho dele. Cada um tem o seu. A gente tem que respeitar o caminho do outro. Por mais que a gente ame o outro, a gente tem que respeitar o caminho do outro, porque isso é Deus trabalhando na gente. Ou eu posso seguir um outro caminho, que é me revoltar mais ainda, que é seguir um outro caminho. Mas quem nasce com problemas congênitos, converteu. Algumas vezes é um aprisionamento de um espírito rebelde. Mas isso não é a maior parte das vezes. 99% das vezes é alguém que abraçou Cristo. E é tão humilde, já vive bem-aventurança antes de chegar na Terra. Porque é tão humilde que chega e fala assim, eu não vou conseguir. E Deus concorda. Você tem razão, meu filho. Porque se eu falasse para Deus assim, eu vou tentar, Deus. Vai lá, meu filho, eu confio em você. Ele não vai falar não para você. A não ser que seja um absurdo. Né? Tem certeza, meu filho? Os espíritos superiores vão te orientar. Mas, na maior parte das vezes, você quer? Vai. Agora, quando você se apresenta com humildade e fala assim, eu sei que não vai dar certo, eu preciso disso. Humildade, gente. Esse é tão humilde quanto o missionário que vem, como Chico. Tão humilde quanto. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E ele abdica de quem ele é. E ele prefere vir sem uma visão, ele prefere vir com uma doença genética, ele prefere vir com um bloqueio mental, ele prefere vir com alguma dificuldade, porque ele sabe que aquele aprendizado, após ele terminar esse processo, ele vai ter uma outra conversão, que vai ser um processo de iluminação. E aí ele vai ganhar aquilo que o André ganha no final do livro do Nosso Lar. É quando ele se ilumina e ele volita. Então, esse processo é um processo muito importante da gente entender. É a partir daí, é a partir deste movimento de uma psique, que um transtorno, que uma dificuldade inata vai se manifestar. Isso é um movimento de amor. As famílias que abraçam esse movimento em conjunção com esse espírito, todos eles mergulham neste processo de redenção antes de nascer. Eu sei que é difícil na Terra, eu sei que a gente vai reconhecer dificuldades, que nós vamos manifestar, que nós vamos sentir raiva, que nós vamos sentir revolta,
mas aos olhos do Espírito, este movimento, ele tem uma pontuação para a justiça divina, que é algo muito lindo. Porque ele não é só um movimento de humildade e de redenção. Ele é um movimento de educação de uma comunidade. Olha a missão. Então, um indivíduo com doença congênita tem missão? Tem. E das maiores. Mesmo sabendo da sua dificuldade moral, apesar do seu alto teor de sabedoria e da discrepância, às vezes, da moralidade, que é o que nós temos, muita sabedoria e pouca moralidade, né? Não é isso a característica dos espíritos da transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Não foi isso que aconteceu com Capela? Indivíduos com grande sabedoria, um pouco valor moral, vieram para a Terra. Esse movimento que está acontecendo agora somos nós. Só que esses espíritos usaram da sabedoria e da inteligência e falaram assim: eu vou fazer um autocrescimento do meu valor moral. Eu vou iluminar o espírito porque eu não vou ter chance de errar. E a minha missão vai ser transformar a minha rede de conexão, a comunidade ao meu redor. Porque todos aqueles que conviverem comigo vão precisar me dar muito amor. Vão precisar abdicar dos prazeres também. Vão precisar levar uma vida de redenção. Porque senão não tem como conviver comigo. Se o médico escolher me atender, ele vai ter que ser um médico diferente. Se o terapeuta quiser me atender, ele vai ter que ser um terapeuta diferente. A família que for conviver comigo vai ter que ser uma família diferente, vai ter que me amar muito. A comunidade, se eu for inserido numa escola, vai ter que todo mundo seguir regras para que eu consiga conviver com todos. Então eu modifico uma comunidade para que ela funcione de forma fraterna e cooperativa. Olha que missão linda. Quando minha mãe me levar num centro espírita, ela vai cuidar de todos os meus irmãos que estão ligados à minha dificuldade. E eu ajudo eles também, mesmo eles não estando encarnados. Então, esse projeto que as pessoas escolhem, eles não podem ser vistos de uma forma diferente disso. Pois Deus é amor, pois Deus é misericórdia, é sabedoria. Não existe outra proposta em nenhum de nós que não seja de manifestar um grande aprendizado e transformação. Mas nós que não viemos com dificuldades congênitas, nós temos escolha ainda na vida. Nós podemos ainda escolher errado. Nós podemos ainda escolher não abraçar Cristo. Escolher os prazeres, escolher os vícios, que hoje a gente sabe que vício é o que não falta. Basta você dar um clique e você está dentro de um processo vicioso. E nós vamos caindo, vamos fraquejando, vamos tendo dificuldades. E aí, quando todo esse processo termina, a gente chega lá no céu e acontece o que muitos espíritos falam, né? Você vai ver ali na Revista Espírita, nas manifestações de Chico. O indivíduo chega do outro lado com tantas obras, eu fiz obras, eu servi, eu ajudei, mas a transformação dele foi pequena, porque o coração dele não mudou nas obras. Ele não colocou o coração dele. E o coração muda com o sofrimento. E ele não entendeu, ele fugiu disso. Ele fugiu das propostas. E aí ele não entende. Porque ele vê aquele indivíduo que ele na vida tinha visto que tinha uma doença congênita, às vezes um espírito que cresceu como Paulo de Tarso, como Maria de Madalena, um crescimento magnífico, iluminado, e ele, que tinha todo o corpo dele perfeito, às vezes não conseguiu ter esse crescimento. Porque as escolhas dependem do nosso processo de sapiência, de sabedoria. E do amor que habita dentro de nós. É isso que a gente precisa entender. Então nós temos que conviver com essas pessoas. Nós temos que auxiliar essas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas e muitas vezes aprender com elas. Muitas vezes elas vão mostrar pra gente o que é viver. Elas vão mostrar pra gente
o que é o processo de desenvolvimento de aprendizado de um espírito. E é isso que a gente não entendeu ainda. Então eu tenho lá o meu psique, o meu perispírito, todo o meu campo mental, e eu tenho o meu material genético a ser influenciado por aquilo. A minha sabedoria, que vai junto com o plano divino, incorporar naquela genética familiar quais as manifestações necessárias para que eu desenvolva quem eu vou ser. E os problemas congênitos vão aparecer exatamente ali. Quantos espíritos escolhem desistir no meio do caminho? Estão indo para o processo de... Não aguento, eu não tenho essa coragem, eu não consigo. Às vezes, no meio do processo da gestação, quantas gravidezes são perdidas no meio do caminho, a gente nem sabe por quê. Ah, era uma doença congênita. Era uma doença congênita. Suicídio espiritual, às vezes. Muitas vezes, olha, não vou aguentar. Essa prova foi muito forte para mim, eu não aguento. Então, os que estão aqui suportando essas dificuldades, eles merecem um mérito diferente. Eles merecem uma validação de proposta diferente. Eles merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso entendimento e toda a nossa valorização. Eles estão dando aula para a gente de cristianismo. E isso é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? É muito importante vocês alimentarem o coração de vocês, preencherem o coração de vocês com esse sentimento. Porque Cristo é isso. O resto, gente, que a gente for colocar, é floreio. Ah, não, porque esse fez isso aí naquela vida e agora vai manifestar isso. Isso é floreio. Isso é floreio. Isso é eu querer entrar numa ossada que não nos pertence nesse momento. Né? Para terminar, quando o Chico foi perguntado sobre os autismos, eu sou especialista mais em autismo, né? Como se fosse um transtorno congênito. Perguntou para Chico, mas e os autismos, Chico? Olha, todo mundo achou que a resposta dele era um demodê, né? Era uma resposta óbvia, né? Ah, as mães dos pacientes com o espectro do autismo, elas têm que ter muito mais amor para poder levar. Um dia a gente vai chegar nessa aula, a gente vai dar essa aula para vocês entenderem por que ele falou isso. Mas hoje vocês têm uma pincelada nisso. Isso é medicina pura. Isso é uma resposta de uma sabedoria. Se vocês entenderem o que um amor de mãe vai fazer na manifestação de um transtorno congênito, a mudança das injunções, o processo de redenção, aquilo transforma o que uma escola, mudando o seu perfil para aceitar uma indivíduo, o que um médico, o que uma comunidade se abraçar para mudar as regras e as leis para abraçar aquele indivíduo, cooperativismo fraterno. O futuro do mundo de regeneração. E essa é a proposta. Muito bem. Espero poder ter ajudado um pouco da minha humilde opinião, né? E abro aí a sessão para dúvidas, perguntas e qualquer coisa. Estou à disposição. Antes de passar a palavra ao nosso coordenador, doutor Zé Luiz, que estou vendo que ele está ali vibrando como pediatra e tem acompanhado essas crianças aí, acho que ele tem muito pelo rosto dele, estou vendo a vibração dele. Mas eu também estou vibrando, sabe, doutor Caio? Porque eu fiquei imaginando essa palestra sua, quão importante ela é para uma mãe. Para a mãe, para todos nós, né? Mas essa visão positiva da doença, uma mãe que teve uma criança com má formação, com defeito congênito, qualquer coisa assim, como é que muda? Eu acho que isso deu uma aula de como devemos abordar essas dificuldades de forma positiva, de forma amorosa, sem julgamento, sem condenação. Quando você falou que não é da nossa alçada fazer esse julgamento, eu lembrei do Cristo, né? Quando perguntaram a ele quem foi que pecou para que essa criança nascesse assim. Ele falou assim, não foi nem os pais, não dá para dizer, para que se cumpra a lei de Deus. Quer dizer, ele não entrou nessa alçada. Que coisa linda, né? De justiça, né? Como você falou muito bem aí.
E eu me lembro aqui agora, só para mim, outra coisa que eu queria só, antes de passar a palavra para o Zé, é sobre essas crianças que têm uma formação, elas mesmas não são pessoas alegres. A discriminação é da sociedade. A gente que fica com esse dó, com esse sentimento, elas mesmas estão ali, às vezes até, não digo felizes, né, porque estão nessa dificuldade, mas eu presenciei um caso de uma família que pegou uma criança com microcefalia, com paralisia cerebral, PC. Ninguém queria aceitar essa criança, ninguém pegava para criar. Essa mãe, esse casal, um dia olhou e falou assim: olha, eu olhei para ela e falei assim, essa criança tem que ser minha. E pegou uma criança com toda essa dificuldade que ela ia enfrentar. Hoje, essa criança tem uns 17 anos, eu acompanho ela, acompanho a mãe, eu sou cardiologista, e eu pergunto a ela assim: o que seria sua vida se não fosse essa criança? Ela falou: não sei, minha vida não seria. Não sei o que seria da minha vida sem ela, porque ela preencheu minha vida. E essa criança era extremamente feliz, mesmo com paralisia cerebral, ela vive sorrindo, e a alegria da família, como que eles cresceram com isso, eu enxerguei exatamente como você falou aí. Mas eu queria, então, passar a palavra para o nosso coordenador, doutor Zé Luiz, para abrir, então, a discussão. Doutor Caio, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. E, sobretudo, de modo muito pessoal, muito obrigado pela mudança na minha percepção nesta noite. Apesar de ser centrão, eu confesso que eu tinha uma visão diferente e agora é muito mais confortável, vai ser muito mais confortável a partir de hoje com o que eu aprendi da sua fala. Eu, como pediatra, trabalhei no hospital universitário durante alguns anos, me aposentei, e naquele ambulatório, primeiro fiz UTI neonatal, mas depois passei para o ambulatório geral. Existia uma espécie de ojeriza, de uma rejeição comunitária por todos aqueles doentes neurológicos, e eu fazia parte desse time. Quando eu conheci a doutrina espírita aos 50 anos, e que li as obras de André Luiz, mudou completamente a minha percepção, e eu passei a pedir esses meninos, manda para mim esse menino. Eu atendo-os com muita alegria, com muita satisfação. Hoje, na clínica privada, eles têm total prioridade, aqueles pais que precisam daquela receita controlada, por favor, não fiquem sem, vem aqui, não cobra nada, dou as receitas que for preciso, porque entendo que estou sendo útil. Só que a sua colocação me trouxe a percepção. Não, até então eu tinha esses pacientes como alguém, espíritos endividados, que estavam ali cumprindo a lei de causa e efeito. E a sua colocação me trouxe uma outra visão, não de lei de causa e efeito, mas sim de oportunidade. Alguém que, mesmo já estando num patamar superior, pede para vir para purificar-se ainda mais no gesto de grande humildade, como você mesmo colocou. E esses irmãos, eles passam uma vida atribulada e muitos deles, a maioria deles, só desencarnam com tremendo sofrimento. Isso é sabido. Já sabemos agora, a partir de agora, que eles são privilegiados. A minha pergunta seria o seguinte: o que pensar daquelas existências que nasceram em berço de ouro, que vivem no esplendor, que não tem nenhum problema e nem para desencarnar tem sofrimento? Eles apagam. Qual seria? Está um pouco fora da temática, mas eu confesso que não, totalmente dentro da temática. O que pensar dessa existência? Excelente pergunta. Tem tudo a ver. Oportunidade. Quando eu venho, quando nós estamos no Ministério da Regeneração, preparando todo o nosso perispírito para vir para a Terra, existem muitas reuniões conosco e com os espíritos superiores e com planejadores, né, que vão trabalhar todo um raciocínio, uma matemática divina mesmo, muito complexa, né, que a gente não tem como inferir, mas
existe a opção de oportunidade. Então, você vai ter oportunidade, né, de manifestar potenciais, e essas manifestações de potenciais é para trazer o bem, é para você manifestar a mudança numa comunidade, numa situação, né? E você tem o reparo. Você tem duas coisas. O que você vai fazer de bem é aquilo que você vai reparar. Muitas vezes eles estão ligados. Você vai reparar coisas que você fez. Então, justiça divina é reparo. É consertar. Consertar o que você fez de errado. É sempre assim. Então, assim, você não vai pagar, você vai consertar. Então, se você fez algo, ótimo. Repara, meu filho. Repara. Porque você agora tem sabedoria de reconhecer que você errou. Porque não é alguém que te aponta o erro. Porque os seus espíritos opositores, aqueles espíritos que a gente chama de obsessor, opositor, mesmo lá do outro lado, eles estão apontando o que você faz de errado. Mas o nosso orgulho não deixa a gente ver. A gente fala, não, é porque ele não gosta de mim que ele está falando aquilo. Ele não gosta de mim, então ele tá... Mas aquilo é a realidade. Quando a gente começa a usar a nossa sabedoria, a gente começa a entender, nossa, a gente é aquilo mesmo. Então, o primeiro aprendizado que André tem no primeiro capítulo do Nosso Lar, quem dá para ele, quem faz ele atingir, essa é a humildade do André. O exemplo do André é muito bonito, porque ele aprende com todo mundo, do primeiro capítulo do primeiro livro até o último capítulo do último livro que ele escreveu, ele só aprende. Isso é humildade. A primeira pessoa com que ele aprende é com o obsessor, gente. Vem um monte de gente lá falando, você é suicida, você não sei o quê. Ele não entende direito, mas ele entra na onda, ele fala, poxa, eu só devo ser, né? Porque eu tô aqui, tá todo mundo falando. Aí depois ele vai querer entender por que estavam falando aquilo, ele entende que ele aprendeu. Ele só atinge aquele grau de humildade extremo para orar por Deus, porque ele ouve os obsessores. Ele dá ouvidos a ele. E ele se coloca numa posição de quem a inteligência dele fala, deve ter algo errado. Deve ter algo errado. Então, quando eu tenho inteligência, eu vou entendendo a situação. E aí eu vou eu tenho que trabalhar pelo movimento meu, pelo movimento de transformação minha. Então, as crianças que vêm com todos os potenciais, elas têm uma oportunidade de usar os potenciais para modificar, para transformar, Só que quando você falha por uma questão moral, por uma questão que você tem muitas vezes a sabedoria, mas o seu padrão moral não dispõe de qualidades que suportam as dificuldades e você desvia o caminho. Quando você começa a perceber que você está desviando sempre, aí os espíritos superiores eles falam para você assim, ó, vamos supor, você vem em berço de ouro sempre, começa a falhar. Aí eles vêm e falam assim, olha, tem uma proposta aqui para você. Então, vamos trazer você na próxima vida sem potencial nenhum. Sem potencial nenhum. O seu cérebro não vai dar potencial nenhum. Só que todo mundo que te cercar, inclusive o médico que está estudando espiritismo, vai aprender contigo e você vai iluminar o coração dele. Você vai iluminar o coração de todo mundo. Tá afim? Vai ser difícil. Você vai sofrer. Mas Cristo não sofreu na cruz? Tá afim dessa proposta? Você levanta. Se você está convertido, você levanta a mão na hora. Eu quero. A sua família vai se elevar, as pessoas que conviverem com você vão se elevar, os terapeutas vão se elevar. Enquanto você estiver do lado deles, eles vão estar fazendo uma proposta de crescimento e de redenção. Então, e aí você repara, porque quando você estava usando o potencial em berço de ouro, você estragou. Agora você está reparando, você mesmo e os outros. Então você conserta. E aí fica bonito, né? Porque você, num movimento de humildade e de restrição de si mesmo, você transforma uma comunidade, né? Então é bonito. Então tá aí a justiça divina no bem vencendo, entendeu? E aí eu acho bonito, né? Obrigado. Pois não. Tem os comentários aqui que você permitiu. O seu Osmar também levantou a mão. O seu Osmar levantou a mão depois. Meu decano, ele é o próximo a fazer pergunta. Meu decano. Ô, Caio, achei muito interessante quando você coloca como um ato de coragem. E realmente
é uma coragem fabulosa, né? Você escolher nascer assim. Mas eu queria te perguntar o seguinte: isso é só para quem escolhe nascer assim? E quando uma criatura, por uma razão qualquer, tem uma lesão cerebral ou física mesmo, depois de nascer, seria o mesmo processo ou é um processo diferente? Muito boa pergunta, professor. Então, o que acontece é assim: as escolhas elas estão acontecendo no plano espiritual a todo momento, a todo instante. Existem escolhas que são são estruturais, é como a coluna vertebral, elas vão acontecer. Mesmo dessas eu posso fugir. O meu livre-arbítrio pode chegar na hora. Kardec descreve algumas vezes na Revista Espírita, onde alguns espíritos fogem até da morte. Morte que escolheram. Você escolheu que eu ia morrer de tal jeito para poder eliminar uma dificuldade que eu tinha. E aí ele, na hora, desiste, pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, como a justiça, né, e toda a misericórdia divina, ela é constante, e os planos eles podem ir mudando ao longo da vida, a gente vê isso bem no livro Renúncia, né, como as coisas vão mudando ali ao longo da vida, né, de Alcione. Então, essas propostas elas podem ir mudando. E sim, você pode, em um momento, entrar num processo de redenção, escolher um processo de redenção como esse, lógico que quando você está sonhando e você entra em contato com os seus superiores e aí é feita uma negociação. Tem uma história muito interessante naquele livro Sexo e Vida, do André Luiz. A moça que está tentando suicídio, o anjo de guarda lá protege ela não se suicida, e de repente ela é atropelada. E aí o André pergunta para o anjo, mas o senhor sabia que isso ia acontecer? Não sabia. Então o que a gente faz? Vamos rezar, porque isso é mão divina, é Deus que se manifestou. Então teve ali um processo lá naquele momento que não estava na proposta encarnatória. Mas você vai ver que é interessante, porque ela é atropelada, ela não morre. Olha eu contando o livro. Mas no final do livro ela é salva por causa do atropelamento. Se não fosse o atropelamento, ela não teria sido salva. Então Deus ali trabalhou, e Deus trabalha de umas formas que a gente não entende, e ela se redime, ela ganha existência, né, num processo bonito. Então, sim, pode acontecer. Pode a escolha ser feita antes do nascer, e é como a vida ela é um processo dinâmico, porque não é uma coisa, esse negócio de destino, gente, tá? É bem complexo. Haroldo traz um raciocínio uma vez, professor, Osmar, desculpa, que ele traz, às vezes, ele traz um raciocínio de que, às vezes, nem Cristo poderia ter sido crucificado. Foi uma escolha da humanidade. Assim, existia grande chance daquilo acontecer? Existia grande chance daquilo acontecer. Mas poderia não ter acontecido. Então, a vida ela depende do livre-arbítrio de bilhões de seres humanos. Então, é um processo dinâmico. E essa proposta precisa ser adequada pela inteligência, pela sabedoria de Deus e de todos os espíritos superiores, para que aquilo vá acontecendo de uma forma com que a gente cresça, com que a gente amadureça. É uma matemática maravilhosa, né? Mas sim, isso pode acontecer. Eu só queria complementar a minha pergunta, Caio, foi porque a gente visita uma criança que, por causa de uma vacina, ela está, acho que há uns 9 anos já no hospital, Gustavinho, o nome dele, né? E a mãe, a gente vê a dedicação da mãe, o amor da mãe ali, vivendo já há 9 anos dentro de um hospital, e uma criança que você chega lá, ela está sempre sorrindo, sempre alegre, te joga beijos, pede para cantar com ela. É uma coisa fantástica, né? Uma cena assim que você olha a renúncia dessa mãe, da família, né? Para cuidar dessa criança dentro do hospital. Aí isso aconteceu quando ela tinha 1 ano ou 2, foi tomar uma vacina de paralisia e criou esse problema, né? Por isso que eu te perguntei
Se é só quando a pessoa escolhe nascer ou situações que acontecem depois, né? Tem tanta gente querendo ver Cristo na Terra, né? Querendo ver Cristo assim, ó, olha Cristo aí. Olha que coisa linda, gente. Perfeitamente. Isso é um milagre. Isso daí é um espírito que está feliz, sabe? A proposta juntou a família, está todo mundo ali unido naquele momento e aquilo é felicidade, gente. A elevação desse processo que eles estão, né? A felicidade não é desse mundo, talvez, é uma felicidade espiritual que eles estão vivendo, né? É difícil. Sabe quantos anos tem a mãe, cara? A mãe tem 37 anos. Eu perguntei, que eu fiquei curioso, que ela é jovem, né? 37 anos, Caio. Então ela foi para lá não tinha 30 anos. A consistência desse casamento, né? Porque normalmente a situação como essa, a mãe nunca foge da raia, mas o pai costuma fraquejar. E ali não, o casal e tal, e continuam. É mais então, importante. Felizes de vocês e de nós que estamos vendo, ouvindo essa história e convivendo com isso. Isso é escola. Isso é escola. Conviver, sentir o cheiro, conviver com isso, é uma oportunidade que nem você está convivendo com santos, com pessoas que fizeram grande diferença na humanidade. Então, isso alimenta o nosso coração do amor divino. Né? Alimenta o nosso coração. Isso motiva a gente a fazer qualquer coisa. Desculpa, Dilson, pode falar. Eu sei que eu estou sendo repetitivo na pergunta, mas eu sempre, o outro palestrante, meu amigo Dr. Caio Abujad, como você alia a sua fala ao momento que estamos vivenciando? Boa pergunta. Isso é lindo, né? Esse momento Então, quando eu fico otimista, né? Eu vou fazer as lives, as vídeos, assim, eu estou sempre sorrindo, eu estou animado, né? E as pessoas falam, como pode, Caio? Tanta gente indo embora. E eu falo assim, mas essas pessoas que estão indo embora, elas não morreram. E elas são... imagina você, ó, eu sei que é difícil, eu não quero perder a sensibilidade, né, da gente, pessoas perderam seus familiares, a gente entende essa dificuldade, a gente entende mesmo, de coração. Abraço pessoas que... Eu estou no Rio de Janeiro, então aqui foi o caos, está sendo ainda. Mas, gente, você acha que o mundo vai ser igual depois dessa pandemia? Já não é igual. Não é igual. Os grandes levantes de transformação da humanidade. Jesus e todos os arquitetos do planeta colocaram os seus personagens, ainda adolescentes, crianças e pessoas, adultos, jovens, em cada ponto específico da humanidade, e eles estão sendo despertados por esta onda de sofrimento. E o movimento de transformação é algo que a gente está vendo. É que a gente não vê na mídia, porque a mídia está acostumada em mostrar a tragédia, mas se vocês começarem a prestar atenção no movimento, nas ondas de transformação da humanidade, está sendo absurdamente maravilhoso. E existiria essas ondas de transformação se as pessoas não tivessem desencarnado? Olha a missão do desencarne em massa. Olha a proposta. Você acha que a maior parte dessas pessoas, grande parte, já não haviam se engajado? Olha, Jesus precisa de gente que vai enfrentar esse processo e que vai acabar sucumbindo, mas é pela transformação de uma humanidade inteira. Transformação do planeta Terra. Você não daria a sua vida? Você está entendendo? Então, assim, são mártires, gente. Me lembra dos mártires do cristianismo, que morriam nas bocas dos leões. São pessoas que deram a vida pela transformação do planeta Terra. Então são heróis. São heróis. E eu estou empolgado porque é um momento de um levante, onde o velho comportamento, aquele comportamento impulsivo, aquele comportamento de dificuldades, é a mesma coisa. Porque a gente vai agora observar um movimento de transformação da humanidade. Então é uma proposta divina. É um primeiro passo, gente. É um primeiro passo. Vão ter muitos passos ainda.
E a gente vai ver que muitas pessoas ainda vão dar a vida pela transformação na regeneração. E algumas pessoas vão dar a vida ao longo de várias vidas, como aconteceu no cristianismo primitivo, não foi isso? Lá a gente lê nos livros de Emmanuel, nos romances, então teve gente que deu a vida nos campos, nos coliseus da vida, por 400 anos, que foram as primeiras igrejas. Né? 400 anos dando a vida. Né? E quantos de nós estamos dando a vida porque nós queremos abraçar Cristo? É difícil enxergar isso, mas é belo. É belo, porque não existe proposta feia. Não existe morte, gente. Não existe. A gente tem que entender isso, a gente tem que abraçar isso. A morte é vida. Olha a oração de Francisco de Assis, que a gente teve aí, né? Olha na oração, final da oração. É morrendo que se vive. Né? Então a gente tem que entender isso, porque isso consola, gente. Isso consola, gente. Né? Isso consola. É assim que a gente tem que enxergar um momento que nem esse. E é muito parecido com esse raciocínio. É isso que eu falei para vocês que a gente tem que entender. O movimento de Deus é amor puro. É sabedoria pura. A gente tem que parar de encontrar problema. Porque isso é a nossa razão e a nossa sabedoria trabalhando de forma inadequada. E a gente não pode deixar o mal dominar a gente. A falta de confiança isso é falta de fé. Isso é a falta de sabedoria, de fé. A fé é quando você não usa a sabedoria e o seu amor para entender as coisas de forma mais perfeita possível. Porque mais perfeito que isso só Deus consegue entender, a gente não vai conseguir. Eu queria pedir para o Wilson ler aqui algumas mensagens do chat. A Giovana, tive a oportunidade de conhecer o trabalho da PAI na Cruz e mudei minha forma de ver aquelas crianças tão alegres. A Ana Paula, Dr. Caio, em termos genéticos ou epigenéticos, quais as contribuições para a transformação do planeta de tantos genes ligados a doenças e transtornos? Essa pergunta é muito boa. Nós estamos vivendo um recorde de mutações de novo. O que é mutações de novo? Os médicos conhecem. São mutações que nunca existiram na humanidade. São mutações de genes que a gente não conhecia. Por exemplo, só dos autismos, a grande maioria dos transtornos autismos causados por alterações genéticas, que são 30% dos casos, a grande maioria são causados por genes de novo, por mutações de novo. E essas mutações de novo são genes que estão sendo transformados, transmutados para um avanço de potenciais de sensibilidades e potenciais do ser humano. Lembra que Emmanuel disse que o século XXI agora, né, o nosso século ia ser um século das artes, né, o século das artes. Para isso eu preciso desenvolver potenciais de sensibilidades e de mediunismos que a gente ainda não conhece. Então, essas transformações genéticas, essas novas genéticas que estão sendo introduzidas, é mais uma missão que esses espíritos têm em mente. Então, olha, tem mais uma missão para vocês. Além de tudo isso que o Caio falou, tem mais uma missão para vocês. Junto com esses erros genéticos, vocês vão carregar... Lembra do A Caminho da Luz? No começo do A Caminho da Luz, que ele vai falar de quando a gente saiu de planeta primitivo, há 30 mil anos, para um planeta de provas e expiações, veio o pessoal lá de Capela para cá e introduziu uma nova genética. E é o que está acontecendo agora. Está sendo introduzida uma nova genética e parte dessas pessoas, porque assim, quando você introduz uma nova genética, lembra que Jesus falou de 2000 anos não passará? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a partir de 2000 anos vai ser introduzida uma nova genética e quem tiver padrão moral para assumir esse tipo de corpo não vai adoecer. Quem ainda não atingiu o padrão moral, que é todo mundo, vamos dizer assim, né? E esses genes, eles são muito interessantes, porque eles vão somando por geração em geração. A teoria chama teoria dos copos. Você pega um pai, uma mãe, eles dão um filho, aí enche desses genes. Aí eles têm um filho, soma com o da outra mulher, vai enchendo o copo. Quando transborda,
dá uma patologia. O que é isso? A junção eletromagnética dos genes é que vai fazendo manifestar. Só que o ser que habita, ele precisa ter esses novos padrões genéticos, ele precisa ter um alto poder moral para não desagregar aquela genética. Tá? Então, e você já sabe se você tem esse padrão moral ou não antes de vir para a Terra. Não é uma surpresa para você. Só que você quer continuar na Terra. Você ama aqui. Você ama Jesus. Então você fala, eu vou porque eu vou introduzir. Eu ainda não tenho padrão moral, eu vou desenvolver dificuldade, mas não tem problema. Eu faço parte do processo. Né? Eu faço parte do processo. Isso é muito lindo, gente. Tá? Então isso é uma união, né? É um processo de você continuar nesse movimento. E aí, na próxima encarnação, você evoluiu moralmente por tudo isso que aconteceu, e aí você vem com grandes potenciais. Então você vê pessoas que têm essas alterações genéticas e que não desenvolveram doença. Por exemplo, você vai ver o Einstein. O Einstein começou a falar com 3 anos. Tá? Então ele tinha erros, alterações genéticas, mas ele tinha, né? Mas ó o potencial, né? O potencial, né? Então você vai ver Mozart. Mozart compôs a primeira sinfonia com 4 anos, a primeira ópera com 7. É uma coisa impressionante, né? Então são potenciais genéticos que estão se desenvolvendo que tem essas mudanças, né? E aí, dependendo do padrão que eu tiver, eu manifesto qualidades potenciais ou eu manifesto dificuldades. E isso é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa evoluir muito moralmente para que a gente, quando vai voltar no próximo... Porque não tem mais para a gente outra opção. Os próximos corpos que vão nascer, nas nossas próximas vidas, todos nós vamos termos que encarar corpos com esses padrões genéticos. Então, ou a gente desenvolve a nossa moralidade, ou a gente vai ter que enfrentar dificuldades também. Ok. Perfeito. Wilson, É, leia aí o... Zuila, né? Em minha família, nasceu uma criança com hidrocefalia e outras complicações. Minha irmã, mãe dessa criança, perde o filho mais velho em um acidente. Dessa dor, ela tentou 2 vezes suicídio. Hoje, aos 43 anos, meu sobrinho é um caso médico sem precedente, único. Ninguém vive tanto tempo com as complicações que ele tem. Eu sei que essa é uma programação divina para que minha irmã, envolvida com a atenção que ele precisa, viva por ele. Ai, Olha que coisa muito linda. Gente, Maravilhoso. é maravilhoso. E é isso aí. E assim, tem regra médica. Os médicos aqui, né? Tem regra. Você pode falar assim, não, isso é 70%, é 30%. Gente, a regra... Não existe regra médica para as coisas, gente. Até Chico, né? Eu quero viver mais, que eu quero escrever mais. Você quer? Então vamos lá, você vai viver mais, vai escrever mais. A proposta dele era de escrever 40 livros, ele escreveu 400, pô. Né? Então, não tem regra, né, gente? Pelo amor de Deus, é bonito isso. Aí a gente está enxergando, sabe, a beleza de todo o processo. E a gente não pode ver diferente. A gente não pode mais cair nesse erro, gente. Porque senão a gente cai em nossos pensamentos. Oi. Zé Luiz, eu acho que o Odilson já antecipou e já marcou a volta dele no dia 29 de dezembro, né, Odilson? Eu sabia que não ia dar tempo dele complementar. É verdade. Eu queria só aqui uma parte, ler aqui uma observação da nossa irmã Jocelma. Eu tenho que fazer anúncio, hein? Eu acho que a sua fala foi muito, muito consoladora para ela. Ela colocou: amei, penso exatamente assim. Sou mãe de um autista. Então, com certeza, você... Né? Jocelma, você não quer falar nada não, filho? Olha, é porque eu tô em viagem para minha casa. Saí do trabalho e estou em viagem. Mas eu assim, estou muito feliz de ter ouvido essa palestra. A Carol, como sabe que sou mãe de autista, me ligou antes da palestra e eu realmente estou muito feliz de ter ouvido isso dentro do movimento espírita. Foi o que eu sempre esperei. E uma coisa que eu já contei para vocês, uma outra oportunidade, mas eu repito agora para o doutor, que quando eu trouxe o meu filho autista para o tratamento da casa espírita, eu disse assim, eu estou ofertando ele a vocês,
porque eu recebi ele, mas eu recebi para dividir com o mundo esse aprendizado. Eu digo que lá no plano espiritual, alguém gosta demais de mim por ter me dado um autista. Então, quando uma mãe de autista oferta ao filho à comunidade, ela está dividindo uma dádiva divina para o crescimento. Muito obrigada, doutor, pela sua palestra hoje. Amei, eu estou muito emocionada. Não dá para falar muito porque eu estou em viagem, mas eu estou muito emocionada de ouvir isso dentro do movimento espírita. É uma resposta divina a tudo que eu tenho procurado com o meu filho. Muito obrigada. Caio. Eu que agradeço essa escola que você está trazendo para a gente, Gilson. Todo mundo emocionado, né? Pelo amor de Deus. Isso é lindo. É uma lágrima que rolou. Pois é, várias lágrimas. Eu quero agradecer primeiro ao Dr. Caio pela sua boa vontade, pela caridade que ele implantou nessa equipe dessa noite, pela modificação que ele implementou no meu coração, na minha vida, no meu modo de pensar, e eu creio que em todos que estão aqui presentes. Agradecer a todos os irmãos que estiveram nessa sala nessa noite, valorizando o trabalho que a capelania se propõe, e convidar a todos para estar amanhã com a reunião da AMES e, sobretudo, na próxima terça-feira, né, como o Dilson falou. E eu queria deixar um espaço do Dr. Caio para que ele faça as considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer, assim, humildemente mesmo, gente, assim, a oportunidade de a gente estar junto, assim, nada é mais importante do que os nossos corações entrelaçados, do que as nossas mentes estarem divagando sobre os mesmos campos mentais, da gente conseguir os nossos pensamentos, né, se juntarem e a gente dividir esse amor, né, que Deus tenta manifestar para a gente de todas as formas possíveis. Eu estou muito emocionado realmente de estar aqui, eu estou feliz, né, eu estou muito feliz, e é uma oportunidade única, eu fico muito contente da gente poder ter estado juntos. Podem me considerar um amigo íntimo de vocês. Obrigado. E que a gente possa continuar juntos em outros momentos, eu assistindo também, porque eu também aprendo muito, aprendo assistindo muito com muitos de vocês, né? E a gente juntos, todos, de mãos dadas, independente de quem somos e de como estamos enfrentando a vida, nós todos juntos vamos chegar lá. Podem ficar tranquilos. Deus está trabalhando na vida de todos nós com o maior empenho. E se a sabedoria suprema trabalha dentro de nós com o maior empenho, se a gente confiar, tudo vai dar certo, gente. Podem ficar tranquilos. Um beijo no coração de vocês. E fiquem com Deus. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado pela companhia. Obrigado por participar. Não é só você não, Caio, eu também estou. Por participar desse momento tão sublime, tão emocionante em nossos corações, e que essa emoção, que esse pulsar de vida possa se repetir todos os dias da nossa vida, e na semana que vem, mais uma vez. Um beijo no coração de todos. Beijão. Boa noite. Um abraço, gente. Gratidão. Abraço a todos. Obrigada, Caio, pelos seus ensinos, tá? Pelos seus estudos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.